Graça e paz a todos. O título dessa ministração é Paz. 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 Você tem paz? Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Existem pessoas que não têm paz, que falam de Deus. Ah, Deus é bom, ora, mas não tem paz. Ora, terminou a oração, está praguejando, reclamando. Ai, que eu estou cheio de conta para pagar. Aí começa a falar da vida de alguém, começa a se preocupar com as coisas. Porque muitas das vezes é só da boca para fora. Tudo aquilo que aquela pessoa está falando não está servindo de nada, não está saindo do coração. Romanos, capítulo 5, versículo 21. Ele diz, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem que haver mudança na nossa vida. A gente tem que a todo momento, como o Senhor Jesus disse, crucificar a nossa carne. Não é a gente pegar uma cruz e botar nas costas, não. É crucificar a nossa carne, os nossos desejos, os nossos anseios. Romanos capítulo 6, ele diz, versículo 6, sabendo que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. 2 Coríntios 5,17 diz, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que o velho se fez novo. Aquele velho homem, aquele mentiroso, aquele prostituto, aquele adúltero, ele tem que morrer. Mas não é morrer se matar, é morrer, não fazer mais, não ter mais aquele prazer, fugir daquele dali, não querer mais fazer aquilo, aquela coisa errada. Ele diz lá, em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente busca o reino de Deus, a justiça de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Vai depender da gente, se a gente vai querer ou não. Eu me lembro de uma pessoa que disse a mim, mas rapaz, você não me ensina? Porque você não busca, você não quer, não pede. Não se deve forçar ninguém a nada. Eu digo, Deus não força você a nada. A pessoa tem que querer. Se o homem não quer, o que é que você vai fazer? Você vai forçar? Não. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3, diz, mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se pede que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da graça de Deus, que é a imagem, do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então,
alguém lê a Bíblia, alguém fala de Deus, alguém ora, reza, mas não tem mudança na vida. Por quê? Porque o Evangelho, ele tem a religião evangélica, católica, seja lá qual for, mas ele não tem um Evangelho de Cristo. Que o Evangelho de Cristo é esse? É que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Ele está perdoando os teus pecados. Você precisa reconhecer que é um pecador que carece da graça e da misericórdia de Deus. Aí muitas das vezes a gente começa a andar pela carne, a gente começa a viver uma vida religiosa. O que a gente tem que fazer? Se arrepender e se converter novamente. E ele tem que se converter novamente, renovando a mente. É preciso renovar a mente com a palavra de Deus. A gente não deve nos conformar. Está lá em Romanos, no capítulo 12, quando ele diz: eu rogo, pelo amor de Deus, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, eu rogo, eu peço pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, tenha consciência de que você serve a Deus, de que você é um cristão, é uma cristã, não vai cometer pecado não. Se ele está dizendo isso é porque uma pessoa, um evangélico, um cristão, ele pode pecar, ele pode errar. É por isso que ele fala isso aqui. Ele está vendo fulano que faz isso porque ele mas está cometendo erro. Mas ele pode se arrepender porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Para isso tem que haver o arrependimento. E não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Qual a perfeita vontade de Deus? Você sabe qual agradável e perfeita vontade de Deus? É que você ande em amor, é que você se converta, é que você faça a diferença, é que você seja um instrumento de paz, de amor, de graça, de misericórdia na vida de alguém, é que você pregue o Evangelho, viva o Evangelho, é que a sua vida seja um testemunho vivo, é que as pessoas possam olhar para você e dizer: eu quero o que essa pessoa tem, eu quero servir o Deus que essa pessoa tem, porque o Deus que essa pessoa tem é um Deus de amor, é um Deus de milagre, é um Deus de paz, é um Deus que faz a diferença. Porque ele diz aqui, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Qual o conhecimento da verdade? Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Religião nenhuma não salva ninguém. Nenhuma outra pessoa pode interceder por você a não ser Jesus Cristo. Porque foi ele que morreu na cruz pelos seus pecados. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele diz: em nenhum outro nome há salvação, nem abaixo nem acima do céu, no qual devamos ser salvos. Não tem outro intercessor nem intercessora a não ser Jesus Cristo. Pastor, padre, bispo, ninguém salva ninguém, mas Jesus salva. Jesus, ele tem esse poder porque ele morreu na cruz pelos nossos pecados, nascido do Espírito Santo de Deus perfeito. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, homem. Então nenhum outro ser humano, homem ou mulher, pode salvar ninguém a não ser Jesus Cristo. Porque quem morreu na cruz sem pecado foi Jesus. E ele não nasceu de sexo, ele nasceu pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu não sabia disso, não. Leia a Bíblia, porque o manual da vida é a Bíblia. Jesus Cristo disse: as minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras são água e vida. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Graça e paz a todos, meus queridos. Um dia ricamente abençoado. Deus no comando, Deus no controle, Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, através de Jesus Cristo.
que morreu pelos nossos pecados.